Depois vai ter perguntinha, vai ter prova isso daí, sabia? Quem faz prova na escola aqui? Todo mundo faz prova. Quem gosta de fazer prova aqui? Só isso? Então vocês vão fazer prova, hein? Então vamos lá. Na Bíblia, no livro de Reis, existe um livro na Bíblia que fala sobre os reis. Reis de Israel, reis de Judá, né? E neste livro tem uma história que fala sobre um grande soldado, um grande homem daquela época. E esse homem, ele chamava Naamã. Alguém já ouviu falar sobre Naamã? Quem já ouviu falar? Já ouviram? Legal. Opa. Então, esse Naamã, ele era muito valente, ele era muito valoroso, ele tinha várias qualidades, mas ele também era doente. Ele tinha uma doença. Sabe que doença ele tinha? Olha, alguém já respondeu aí. Lepra. Lepra. Alguém já viu alguém que tem essa doença? Sim. É uma doença muito triste, né? É bem difícil. As pessoas se escondem, têm vergonha. Tá contando ponto, hein, Daniel? Você vai perder ponto. E aí esse Naamã, ele tinha uma empregada na casa dele. Uma empregada, uma menina que ajudava nos serviços da casa. Quem de vocês ajuda a mamãe e o papai em casa? Olha só, hein? Depois nós vamos perguntar. Estamos filmando, anotando o nome de quem levantou a mão. Vamos perguntar para os pais depois, hein? Então, essa menina foi ajudar lá nos serviços da casa de Naamã. E o que isso tem a ver com missões? Vocês sabem o que é missão? O que são missões? Quem sabe o que é missão? Ajudar, mas não é só ajudar, é falar de Jesus para as pessoas. Todos sabiam disso? Fazer missões é falar de Jesus para quem não conhece Jesus. Não é verdade? É falar de Deus para quem não conhece Deus. E essa menina lá na casa de Naamã, ela foi lá não para ganhar dinheiro. Sabia que ela foi levada sem receber salário? Ela foi levada sem ela querer. Tiraram ela da casa dela, da terra dela, onde ela morava, e levaram ela lá para esse lugar para fazer serviços na casa de Naamã. E mesmo assim, ela falou de Deus naquele lugar. Olha que bonito, não é bonito isso? Ela falou de Deus, só que ela não queria estar lá, ela queria estar com a família dela, e não podia. E quando ela foi falar para Naamã, na verdade ela falou para a mulher de Naamã. Ela ficou sabendo que Naamã ia fazer uma viagem lá para a terra da onde ela morava, lá onde ela ficava. E ela sabia, ela conhecia um profeta naquele lugar. Quem sabe o que é profeta? As mãozinhas vão diminuindo, né? Vai caindo as mãozinhas. Profeta era um homem que falava em nome de Deus. Deus falava para ele algumas coisas que ele tinha que repetir às pessoas, ele tinha que repetir para os reis, para algumas pessoas da sociedade. Então o profeta, ele era o quê? Um homem de Deus, um servo de Deus. E vocês são crianças de Deus, sim ou não? Quem é de Jesus aqui? Tem que balançar a mão, senão não vale. Quem é de Jesus? Amém. E essa menina também era de Deus. E essa menina lá na casa de Naamã falou do profeta que era homem de Deus. Falou para a mulher de Naamã assim: ah, meu senhor vai para lá? Ele vai para essa terra lá onde eu morava? Ele vai para lá. Ai, seria tão bom se ele encontrasse o profeta de Deus que tem lá. Seria tão maravilhoso se ele encontrasse aquele homem de Deus naquele lugar. Isso não é falar de Deus? Isso não é falar das coisas de Deus? Que se ele fosse lá, ele ia receber um presente de Deus? E aí falou: ó, se ele conhecesse aquele profeta, esse profeta iria orar a Deus, e Deus ia curar a doença de Naamã. Qual era a doença dele mesmo? Lepra. E qual o nome dessa menina? Alguém sabe? Não tem o nome dela na Bíblia. Só fala que era uma menina. E essa menina fez o papel de um missionário. Fez missões, falou de Deus. Falou que se este homem, que se ele encontrasse o profeta lá naquela terra, lá em Samaria, ele seria curado. Vocês acham que ele acreditou nisso? Sim ou não? Ele era poderoso, ele tinha dinheiro, ele tinha até uma empregada que era essa menina que fazia o serviço na casa dele. E quando a mulher dele falou para ele tudo isso, ele acreditou sim. Ele acreditou e foi atrás do profeta para receber essa cura que ele imaginava que era possível. Lembrando que naquela época